Agora que a gente já tem todas as páginas para fazer o CRUD criadas para o nosso produto e toda a estrutura de controller pronto, não faz muito sentido manter isso aí em memória, manter em uma lista de produtos. O que nós vamos fazer agora é adicionar persistência ao nosso sistema, para que esses dados sejam salvos, sejam atualizados ou gerenciados em um banco de dados. E o banco que a gente vai usar é o Postgres. Para isso, nós precisamos fazer alguns passos dentro do nosso sistema. Começando pelo primeiro passo, que é adicionar as libs ao projeto. E para adicionar novas libs, nós precisamos vir até aqui, build.gradle, e dentro desse build.gradle nós vamos adicionar essas duas libs aqui, ó. Primeiro, essa implementation para Spring Framework Boot, Spring Boot Starter Data JPA, porque nós vamos utilizar o JPA para fazer essa manutenção do banco de dados. E a outra lib é o driver do Postgres, org PostgreSQL Postgres 4273, porque eu estou usando aqui o Postgres 16. Mas para outros bancos de dados e para outras versões do Postgres, é muito similar ao que você vai fazer aqui. Você vai usar o JPA e vai usar o driver do banco de dados. Cada caso é um caso específico. Nesse caso aqui, do Postgres, fazendo isso aqui, nós já vamos ter as duas libs do Postgres. Depois que a gente faz isso, nós precisamos vir até uma outra janelinha, chamada Gradle Tasks, que no meu caso ela está aqui na direita, ó, Gradle Tasks. Se não aparecer aqui, o que você pode fazer é vir até aqui, Window, Show View, e procurar ela aqui. Ela não vai estar na sua primeira lista, provavelmente você vem em Other e digita aqui, ó, Gradle. Ele vai estar aqui, ó, Gradle Tasks. Clica aqui, clica em Open, ele vai abrir a janela para você. Vai aparecer em algum local da tua tela. Depois que ele aparecer, o que você tem que vir é vir até o teu projeto aqui, TimeLeaf. Caso o projeto tenha algum erro aqui ou não esteja carregado, você pode clicar aqui para sincronizar, para atualizar todos os projetos. Ele vai executar algumas coisas e se tudo der certo, ele vai aparecer desse jeito aqui, sem nenhum erro. Se não aparecer, você pode vir aqui no console, que ele vai ter o resultado do porquê que não apareceu. Aí você tem que configurar um pouquinho diferente, mas possivelmente vai aparecer se você fez tudo como a gente falou para fazer. Você vai vir até aqui, TimeLeaf, vai abrir o teu projeto, vai clicar em IDE, depois vai clicar em Eclipse. O que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai fazer o download das libs, todas as libs que você tem aqui no build.gradle, e vai configurar o teu projeto para utilizar essas libs. Depois que você fez isso aqui, ele vai aparecer aqui embaixo, Build Successful. Você vai vir até aqui em Package Explorer, clicar em cima do teu projeto, clicar com o botão direito, Build Path, Configure Build Path, e depois App and Close. Isso aqui é preciso fazer porque o Spring Tool Suite às vezes ele não atualiza corretamente depois que você simplesmente executa esse Eclipse no Gradle Tasks. Então faz esse passo a mais que você vai garantir que realmente as coisas aconteceram, que ele adicionou as libs. Depois da adição de libs, o segundo passo é fazer a configuração do banco de dados. Então nós precisamos saber qual que é o nome do banco, o diretório, a URL, tudo para acessar o banco de dados. Para fazer isso, como todas as configurações base do projeto, é feito aqui em application.properties. Abrindo esse arquivo, você pode perceber que eu já fiz algumas atualizações aqui. Spring SQL Init Platform, para indicar que a plataforma que nós vamos utilizar para o Spring Data é o Postgres. A Data Source URL, que é a URL JDBC para acessar o nosso banco de dados. JDBC, PostgreSQL, localhost 5433, que essa é a porta do meu Postgres 16, e o nome do banco de dados é TimeLeaf. Nome do usuário, para acessar o Postgres, nome a senha, o nome da classe, driver class name, que é exatamente isso aqui, org Postgres driver. Com essas informações aqui, a gente já consegue acessar o banco de dados. Lembrando, precisa existir um banco de dados chamado TimeLeaf. Então eu vou lá no meu pgadmin 4, que é o que faço a manutenção do Postgres, e vou criar esse banco de dados aqui chamado TimeLeaf. Aqui no pgadmin 4 eu posso vir até aqui em Databases, dentro do Postgres 16, que é onde eu loguei, clico no botão direito, Create Database. Coloco o nome para a base de dados e clico em Save. Desse jeito aqui eu já tenho a base de dados. Eu posso criar as tabelas conforme eu quiser aqui, ou eu posso fazer uma outra maneira, que é o que nós vamos fazer aqui, nessa aulinha. Que é vir até aqui no meu Properties e colocar essa propriedade aqui, ó, Spring JPA Hibernate DDL Auto. Create. O que ele vai fazer?
Se não existir tabelas no banco de dados, ele vai criar essas tabelas para nós. Então você tem várias opções, ou você cria manualmente as suas tabelas no PGAdmin, ou você vem aqui e diz para ele, cria para mim. Tem outra opção que você também pode usar que se chama Update. Esse Update ele vai verificar se as tabelas existem, se os campos existem, e toda vez que você fizer uma alteração, adicionando um novo campo aqui no Java, já vou mostrar onde, ele vai criar esse campo lá no banco de dados. Então nós vamos deixar desse jeito aqui, Create, porque nós queremos que ele crie a primeira vez. Já que a gente não tem nada, nós vamos querer que ele crie a nossa tabela de produtos, porque é só o que nós precisamos nesse momento. Isso aqui já vai garantir que a configuração do nosso banco acesse corretamente, que o nosso projeto acesse corretamente o nosso banco de dados TimeLeaf. Lembrando que essas informações aqui são feitas para o Postgres, então se você utilizar um outro banco, possivelmente tem diferenças nisso aqui, mas tudo se encontra muito fácil, não é nada espetacularmente, nada muito diferente disso aqui. Depois que isso aqui está feito, nós precisamos mapear o nosso BIM para informar para o nosso sistema que toda vez que eu trabalhar com a minha classe produto, eu quero trabalhar com o banco de dados TimeLeaf e uma tabela chamada produto, para que eu tenha essa integração, essa ligação entre eles. Essa configuração é feita aqui no nosso BIM, aqui em Model Produto. Dentro do nosso BIM, nós precisamos fazer apenas 3 anotações. A primeira, @entity, para indicar que ele é uma entidade, que ele vai funcionar para o nosso Spring Data. A segunda, eu estou dizendo para ele em qual tabela que ele vai gravar isso aqui. Ele vai gravar em uma tabela chamada produto. Então, lá dentro do meu banco de dados, se eu já tiver uma tabela produto, ele vai saber que vai usar essa aqui. Se eu não tiver e estiver usando essa propriedade aqui, ele vai criar uma tabela chamada produto. Dentro da minha classe, aqui nos atributos, eu preciso fazer algumas anotações. Ou melhor, uma anotação, que é esse @id, para indicar para ele qual que é a chave primária dessa tabela produto lá no banco de dados. Eu estou dizendo para ele que lá no banco de dados a chave primária vai ter ligação com esse campo aqui. E nesse caso aqui, o nome dos campos lá no banco vão ser ID e nome, porque eu não fiz alteração nenhuma. Eu não preciso mapear mais de jeito algum. Se eu quiser que esse nome seja mapeado com outro nome lá no banco de dados, eu posso vir aqui, @column, anotar ele como column, usando esse Jakarta persistência. E aqui no nome, eu posso dizer aqui, ó, outro nome. Ele vai salvar no banco de dados com esse outro nome. Vai fazer a ligação desse atributo com esse campo aqui. Mas eu não quero, eu quero que ele salve com ID e nome, o nome é exatamente igual. Esses itens aqui já vão garantir que quando eu executar o meu sistema, o banco de dados vai ser criado, uma tabela produto vai ser criada no banco de dados. Agora que nós já temos as configurações feitas para o nosso BIM produto, o que nós precisamos fazer é criar uma classe que vai fazer a manutenção desses dados. E para isso o Spring Data nos oferece uma interface que já tem tudo pronto, todos os métodos para salvar, para filtrar, para buscar, para deletar, para atualizar, ele tem tudo. Então nós só precisamos instanciar uma outra interface que vai herdar todas essas informações. E essa interface vai ser criada aqui nesse novo pacote que a gente também criou, chamado Repository. Esse repositório vai manter todos os arquivos, todas as interfaces ou classes que vão ser responsáveis pela persistência dos nossos dados. E dentro desse pacote nós vamos criar uma interface chamada Produto Repository. E esse Produto Repository é bem simples de ser feito. Nós só vamos instanciar uma interface, lembrando, não é uma classe. Então você vai criar uma interface e essa interface vai estender esse carinha aqui, ó, CRUD Repository, que é um repositório do Spring Data. Spring Data Repository, CRUD Repository. Definindo duas classes aqui para ele. A primeira, que é o tipo de objeto que eu quero manter nessa minha interface, o tipo de BIM, o tipo de entidade que eu quero manter nessa minha interface, que no caso é produto, isso que nós vamos manter. E o segundo campo é dizer para ele qual que é o tipo de chave primária que eu estou utilizando. E o tipo de chave primária que nós estamos utilizando, @id, chave primária, é uma string. Então eu passo para ele o produto e a string. Depois que eu faço isso, eu já tenho essa produto repositório pronta para eu poder usar aonde eu quiser.
para fazer a manutenção do banco de dados. E nós vamos precisar usar ela lá no nosso controller. Então vamos até o nosso produto controller e vamos utilizar esse carinha aqui, substituindo aquela nossa lista lá de produtos. Vamos vir até o produto controller e ao invés de usar isso aqui, nós queremos usar o nosso produto repository. Esse cara aqui, ó, produto repository. Para fazer a importação automática dessa classe, eu posso apertar Ctrl Shift O. Isso aqui já vai importar automaticamente aqui em cima. Esse cara aqui, ó, já vai importar para mim. Como nós estamos trabalhando com Spring, nós podemos utilizar injeção de dependências. Fazendo isso aqui, ele já vai automaticamente preencher para nós esse objeto. Ele já vai pegar a instância desse objeto, possivelmente usando um padrão de projeto single tal. Outra maneira que nós podemos fazer essa injeção de dependências é através do construtor. Ao invés da gente colocar esse auto-wired aqui, nós podemos colocar aqui no construtor, fazendo isso aqui. Esse cara recebe isso aqui. Esse jeito aqui, pelo construtor, é recomendado, é mais recomendado do que fazer com o auto-wired. Porque dessa forma aqui, depois para você utilizar com testes automatizados através do Spring, você pode inserir isso aqui de um jeito mais fácil e fica mais fácil de trabalhar. Mas a escolha é tua, esses dois jeitos aí funcionam muito bem. Depois que esse cara recebe aqui, eu não vou precisar de algumas coisas. Por exemplo, eu não vou precisar instanciar nada aqui, porque agora eu estou indo buscar lá no banco de dados. Então, eu não preciso ter mais uma lista de produtos. Aqui, dentro do método lista, nós vamos substituir. Ao invés da gente retornar os produtos que a gente tinha ali em cima, nós vamos retornar esse cara aqui, ó. This.produto repository. Um método que traga todos os produtos. Tá aqui, ó, o primeiro método, find all. Ele vai retornar todos os produtos do banco de dados. Todos os registros da nossa tabela produto. Isso aqui já vai permitir o funcionamento. Eu vou fazer um Ctrl C aqui para agilizar o meu desenvolvimento. No método deleta, ele também tem um método para isso, que é um delete, onde você pode passar ou o produto, ou aqui embaixo, delete by ID, passando simplesmente o identificador. Não preciso de nada disso aqui daí. O método novo vai ficar a mesma coisa, porque nós não estamos trabalhando com persistência ainda, só estamos instanciando um novo formulário. E aqui no método post, o que a gente vai fazer é aqui embaixo, ó, na parte onde a gente está adicionando esse produto na nossa lista de produtos, nós vamos simplesmente salvar. Tem um método chamado save, no qual a gente passa o produto. Esse método save vai salvar no banco de dados. Esse método carrega por ID nós não precisamos mais, porque não é aqui que nós vamos carregar. E aqui onde a gente está fazendo esse carregamento, nós vamos usar um outro método, chamado find by ID. Find by ID, porque ele vai buscar pelo ID. Mas o retorno desse método não é um objeto produto, é um objeto no Java chamado optional, que vem do Java útil. Esse optional vai conter um tipo de dado, vai conter uma classe, ele vai conter um objeto do tipo produto. E nós vamos fazer isso aqui. E aqui no produto, nós vamos receber o nosso optional.get para retornar o objeto que ele tem. Isso aqui é um padrão do Spring Data, que ele vai retornar esse optional. E esse optional aqui existe para que você possa fazer um tratamento. Por exemplo, assim, ó, if is presente, quer dizer que se existe objeto, vai fazer tal coisa. Se não existe, vai fazer outra. Para você utilizar ele com validações. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer nada. A gente vai simplesmente receber ele aqui, porque a gente não está colocando validação nenhuma aqui. Depois que isso é feito, nós vamos transformar esse produto em um formulário, do mesmo jeito que está feito aqui. E aqui embaixo no método put, nós vamos fazer a mesma coisa que está feito aqui, ó. O produto vai receber a mesma coisa. E no final, ele vai fazer a mesma coisa que faz lá em cima. O produto repository.save. É o mesmo método, ele só tem um método para inserir ou atualizar. E o que ele faz? Ele vai no banco de dados e verifica se o registro nessa tabela produto com esse ID aqui existe. Se existir, ele vai atualizar. Se não existir, ele vai inserir. É isso que ele faz. Essa alteração aqui, essas alterações aqui já garantem que a gente possa usar persistência ao invés de usar a nossa lista de produtos aqui que estava na memória. Pode perceber que o código ficou bem menor.
Depois que isso aqui foi feito, nós podemos vir aqui até o TimeLeaf Application, apertar F11 para executar isso aqui em debug e ver o resultado dessas últimas alterações. Uma outra coisa que você pode perceber que eu fiz é isso aqui, ó. Pode perceber que agora está aparecendo diferente aqui no console, está aparecendo OPD TimeLeaf Powered by OPD, o projeto dev. Desse jeito aqui, um bannerzinho um pouquinho diferente. Isso é bem legal de você fazer em cada um dos seus projetos para você ter uma diferenciação entre eles e também para você fazer um pouquinho mais do que o combinado, que isso é bem legal. Para fazer isso aqui é bem simples, basta que você venha aqui no Source Main Resource e adicione esse cara aqui, ó, banner.txt. Dentro desse cara, pode perceber que ele tem exatamente o que está escrito aqui. O Spring vai automaticamente pegar esse banner, esse arquivo que tu colocou aqui, e vai desenhar no console toda vez que você executar o teu Spring Boot. Desse jeito aqui você vai colocar uma coisinha mais legal no teu sistema. Vamos ver lá no browser tudo isso funcionando. Aqui no browser, na nossa tela inicial, nós podemos ver que não existe nada, porque de fato lá no banco de dados a gente não tem nada. Vamos ver aqui no PGAdmin, se observando aqui nossas tabelas, ele criou uma tabela chamada produto, já que a gente colocou para ele criar. Ótimo, até então, com 2 atributos, ID e nome. Ok. O banco de dados funcionou, ele criou. Agora vamos lá na tela novamente. Vamos ver se funciona a adição. Clico aqui em novo. Curso especialista Spring Boot. Primeira versão, salvar. Adicionou aqui, ó, curso especialista Spring Boot. Vamos adicionar outro, aliás, adicionar curso OPD Full Stack. Salvar. Ele adicionou esses dois. Vamos lá no banco de dados. Fazer aqui no banco de dados um select bem simplesinho aqui. Para ver se está tudo funcionando. Select from produto. Aperta F5 aqui. E ele vai ter adicionado esses dois caras aqui, ó. Spring Boot especialista. E os dois ID, ó. Esse é o ID que ele gerou lá. Aquele ID loucão que ele gerou. Vou excluir um desses caras. Excluir o segundo aqui para ver. Volto aqui. Aperta F5. Ele excluiu corretamente. Essa foi a criação do CRUD com persistência utilizando TimeLeaf. É claro que agora outras coisas podem ser feitas, por exemplo, a adição de validações nesses formulários, aqui quando você vai salvar ou editar para ele verificar se os campos existem, se não existir, voltar para a tela para mostrar a mensagem lá, utilização de layout, uma série de outras coisas você pode fazer com TimeLeaf. Essa estrutura principal já nos fornece uma base para muita coisa. A partir daqui muita coisa pode ser feita. Valeu, espero que tenham curtido essas aulas aí. Curta esse vídeo, se inscreve no canal. Se tiver alguma sugestão, algum comentário, escreve aí embaixo na lista de comentários. E por enquanto é isso sobre TimeLeaf e Spring Boot. Para finalizar, parafraseando ET Bilu, apenas que busquem conhecimento.